Podeis assentar, queridos. Muito obrigado. É bem certo que o texto que ora acabamos de lermos é um texto muito conhecido por todos nós que estamos aqui. Quem de nós já não ouvimos, já não cantamos, já não pregamos, já não lemos esse texto tão simples, tão conhecido. Mas se nós pararmos para lermos e entendermos, nós vamos encontrar alguns segredos, alguns tesouros que essa mulher, ela nos revela dentro desse simples texto que ora acabamos de ler. É bem visto que o capítulo 4 de 2 Reis de Israel, ele vai falar de 3 personagens. Primeiro, do marido que morreu. Segundo, de uma mulher que ficou viúva. Terceiro, de um profeta. O texto já começa a nos relatar uma certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu. Em outras traduções vai dizer que uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu. A Bíblia vai nos relatar a história dessa mulher. Se nós pegarmos o contexto e a história, nós vamos entender que essa mulher não era qualquer mulher. Por quê, pastor? Ela era, a história vai dizer, que ela era filha de um profeta. Ela nasce dentro da casa de um profeta. Ela vai crescer e ela vai ser dada em casamento a um profeta. Então a vida dela vai ser uma vida dentro de uma casa de profeta. E você já percebeu que casa de profeta não é qualquer casa. Casa de profeta é casa de oração. Casa de profeta é casa de milagre. Casa de profeta é casa de provisão. Então essa moça, ela vai nascer numa casa de oração, casa de milagre, casa de provisão. Ela vai crescer vendo, quando acontecia alguma situação adversa, ela viu teu pai reunir com a sua família e dizer: vamos orar. E o Deus de Israel vai mandar provisão, providência e milagre. Ela cresce e ela vai ser dada em casamento a um dos filhos dos profetas. Ela casa com o moço que ele vai crescer vendo também o teu pai orando, vendo o teu pai vivendo milagre, vendo o teu pai recebendo provisão de Deus. Então a vida dela não vai mudar de rumo. A vida dela vai continuar nos mesmos trilhos. Ela vai ver o teu esposo no momento de dificuldade, ele dobrando o joelho, clamando a Deus, e Deus mandando provisão, mandando providência e fazendo milagre. Mas isso não indica que esta mulher que nós lemos aqui, ela era uma mulher de oração. Eu posso viver dentro de uma casa de oração, pastor Severino, mas eu posso não ser uma pessoa de oração. Eu posso viver dentro de uma casa cristã, mas eu posso não ser também uma pessoa cristã. Há um ditado que diz por aí que filho de peixe, peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de quem ora também não é oradorzinho. Então essa mulher, ela vive dentro de uma casa de oração, de milagre, e ela vai ver, ela vai contemplar. E você viver de milagre dos outros é fácil. O difícil é você viver do seu próprio milagre. Eu contar testemunho de alguém é muito fácil. Agora, será se eu estou contando meus próprios testemunhos? Eu falar do milagre de alguém é muito fácil. Agora, o difícil é eu falar do meu milagre.
Essa mulher, ela via milagre dentro da casa de seu pai. Ela via milagre dentro da sua casa através do teu esposo. Mas porém, ela vivia numa área de conforto. E às vezes nós vivemos numa área de conforto. Deus precisa tirar nós da área de conforto para nós aprendermos a viver os nossos próprios milagres. Eu vou dizer de novo para você entender. Às vezes é preciso Deus nos tirar da área de conforto para nós nos viver o milagre da parte de Deus. Deus resolve tirar o provedor da sua casa. Deus resolve tirar a coluna da tua casa. Deus resolve arrancar o teu esposo da sua casa. Deus resolve levar para si. A Bíblia não diz como ele morre, só vai relatar que o marido da mulher morreu. A mulher vai chorar o seu luto. A mulher vai sepultar o seu marido. A mulher vai enterrar a quem ela mais amava. E ela volta para a tua casa. Ela fecha a porta com seus filhos. E ela vai passar alguns dias chorando o luto. Mas ela olha para dentro da sua casa. O que lhe traz conforto, ela olhar para os seus 2 filhos e dizer: meu marido se foi, mas ele deixou uma grande herança. O meu marido se foi, mas ele deixou algo especial, que é os meus 2 filhos. Ela vai depositar a sua esperança nos 2 garotos. Mas o texto diz que o tempo vai passar, os dias se passam, e ela vai receber uma visita na sua casa. Vai bater na porta. Quem sabe ela ouvindo, ela vai pensar que é um dos seus parentes. Quem sabe ela ouvindo alguém batendo na tua porta, ela vai pensar que é um dos seus amigos. Quem sabe ela ouvindo batendo na tua porta, ela vai pensar que era uma das suas amigas ou vizinhas que veio te visitar. Mas quando ela abre a porta, para sua surpresa, eram os credores que vieram te visitar. E quando ele chega na tua casa, ele vai dizer: moça, nós viemos cobrar a dívida que o teu esposo deixou a pagar. Nós viemos cobrar a dívida que o teu esposo deixou. E nós esperamos passar no luto para nós vir cobrar a dívida. E a dívida é tanto. A mulher ora para os credores e diz: eu não tenho como pagar. Eu não tenho dinheiro. Eles vão olhar para ela e vão dizer: nós vamos dar um prazo. Na antiguidade, os credores, eles cobravam a dívida em 3 etapas. Qual é, pastor? Primeiro eles vinham, e na primeira etapa ele levava todo o ouro, a prata e o dinheiro que eles tinham para cobrir a dívida. Se a dívida não fosse coberta com o dinheiro, a prata e o ouro que eles tinham, eles voltavam pela segunda vez. E na segunda vez eles entravam dentro de casa e eles levavam todos os móveis, todos os pertences. Se tivesse uma mesa, ele levava. Se tivesse uma cadeira, ele levava. Se tivesse a cama, ele levava. Se aquelas mobílias não cobrissem a dívida, eles voltavam pela terceira vez. E na terceira vez que eles voltavam, ele ia levar os filhos. E esses filhos iam servir como escravos para cobrir a dívida a ser paga. Eles vieram e disseram: olha, o prazo que a senhora tem para arcar a dívida é esse prazo, e nós vamos voltar. E se a senhora não tiver como pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos para pagar a dívida do seu marido. Eles viram as costas e vão embora. A mulher fecha a porta. Ela olha para dentro da sua casa. Ela olha para os seus 2 filhos. O que os filhos tinham a ver com a dívida do pai? O que os filhos tinham a ver com o que o pai ficou devendo?
Mas agora nós vamos começar a aprender algo especial com essa mulher, as lições. Essa mulher dá pelo menos 4 segredos para viver a multiplicação na tua vida. Qual é, pastor? O primeiro segredo que nós aprendemos com essa mulher é que ela fecha a porta. Ela não sai de dentro da sua casa para contar a sua vida para ninguém lá fora. Ela não sai na vizinhança batendo na porta das amigas dizendo: mulher, me ajuda, o meu marido morreu, os credores veio cobrar e vão levar os meus filhos como escravo. Se é o dia de hoje, a primeira coisa que nós faríamos era pegar o aparelho celular, o smartphone, agora é chique, né? O iPhone, escrever um texto e postar nas redes sociais, postar no grupo da família, contando a situação de miséria que estamos vivendo, pedindo, quem sabe, uma ajuda para não perder os filhos. Mas não. Quando os credores vão embora, essa mulher, ela não vai nas vizinhanças. Essa mulher fecha a porta. Essa mulher olha para os 2 filhos. Ela chama eles de canto, o evangelista Felisberto. Pega nas mãozinhas deles e diz: deixa eu te contar uma história. Qual é, mamãe? Quando eu era pequena, quando nós passava por alguma situação, papai reunia dentro de casa, dobrava o joelho na sala e ele clamava o Deus de Israel, e o Deus de Israel mandava vitória. Ah, é? Quando eu casei com seu pai, o seu papai, no momento de dificuldade, ele pegava nas minhas mãos, dobrava o joelho no meio da sala e clamava ao Deus de Israel, e o Deus de Israel mandava provisão, providência e milagre. E sabe o que nós vamos fazer agora? O que é, mamãe? Nós vamos dobrar os joelhos e vamos clamar ao Deus de Israel. O primeiro segredo que nós aprendemos com essa mulher é que ela não vai contar a vida dela para ninguém. Lembra da sunamita? A sunamita, ela não pediu filho nenhum. O profeta profetizou um filho para ela, e com 8 anos o filho morre. Ela pega o filho, coloca em cima da cama do profeta, cobre o filho, pega o jumento, chama o servo e parte em direção ao monte. E quando chega no monte, o servo do profeta vem encontrar ela. E quando chega até ela, diz: vai bem contigo? Ela diz: vai bem comigo. E é nada, o filho estava morto. Vai bem com o teu marido? Vai bem com meu marido? Está nada, o marido está desesperado porque o filho morreu. E com o teu filho? Vai tudo bem, o menino estava morto, porque o negócio dela não era com o servo, o negócio dela era com o profeta. Ei, cuidado! Ah, meu Deus do céu. Com quem você está contando a tua vida? A mulher não sai contando a tua história. Sabe o que a mulher vai fazer? Contar para ele. Alguém está comigo lá atrás, então vou pregar para você que está aí. Sabe o que a mulher faz? Ela não sai na vizinhança contando a tua vida. Ela dobra o joelho e vai fazer uma queixa ao céu. Porque quando você faz uma queixa ao amigo, o amigo pode contar a sua vida às pessoas que não vai te ajudar. Mas quando você conta a ele, alguém entendeu aqui? Alguém entendeu? Eu vou melhorar isso aqui para você dar glória. Porque eu não estou pregando para qualquer pessoa. Eu estou pregando para pessoas que querem vencer, pessoas que querem milagre na sua vida. Quando você faz uma queixa ao amigo, ao parente, ao companheiro, você pode se decepcionar. Mas quando você faz uma queixa ao céu, o céu se abre. Lembra de Daniel? Lembra?
Daniel fez uma queixa ao céu. E a Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel fez uma queixa ao céu, Deus mandou a resposta a Daniel. Mas Daniel não viu a resposta. Mas a resposta veio. Daniel parou? Não parou. Daniel continuou orando, batendo. Jesus disse, Mateus capítulo 7: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, aquele que pede, recebe. Primeira coisa, ou primeiro segredo: a mulher não conta a sua vida para ninguém, ela conta para ele. E quando ela conta para ele, ela vai dizer: Senhor, o meu marido era teu servo. O meu marido não era qualquer um. O meu marido não era, não, ele serviu o Senhor e temia. Mas ele deixou a dívida. Ele deixou uma herança. E eu não quero perder a minha herança por conta da dívida. Eu não quero por conta da dívida perder a minha herança. E eu não quero ver a minha herança sair de dentro da minha casa. Quem é a mãe, que é o pai que quer ver o filho sendo arrancado de dentro de casa para pagar uma dívida que não era dele? Ela vai orar e vai dizer: Senhor, me dê uma direção. Porque quando você pede direção a Deus, Deus te dá a direção certa. Já percebeu que quem não pede direção a Deus só quebra a cara? Lembra de Elimeleque? Ele está habitando na terra de Belém de Judá, terra de pão, a terra que Deus entregou na mão dele. Mas a terra de pão entra em crise, falta pão. Elimeleque não pede direção a Deus, ele não vai orar, ele não vai buscar. Ele fica ouvindo que a 20 quilômetros dali as coisas estavam indo de vento em popa, mas uma terra que adorava Deus estranhos em Moabe. Ele chega em casa e diz para Noemi: pega, arruma as coisas e as malas dos meninos. Nós vamos partir dessa terra e vamos para a terra de Moabe. Moabe está melhor do que aqui. Ele não pede direção a Deus. E quando você toma decisões erradas, pega caminhos errados, o prejuízo é drástico. Tem decisões na nossa vida que para os nossos olhos parece perfeito, mas o fim é a morte. Essa mulher clama e pede direção ao Senhor: aonde eu devo ir? Quem eu devo procurar? Aí o Senhor vai dizer a ela: abre a porta agora. Entenda que ela fechou a porta, pastora Cris. E com a porta fechada ela orou. Com a porta fechada ela pediu direção. Aí Deus diz a ela: abre a porta. Para quê, Senhor? Vai em direção ao homem de Deus. Entenda, aí ele disse: vai em direção ao homem. Tem alguém aqui? Vai em direção ao homem. Ele não falou para ela procurar qualquer pessoa, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem todos que estão em Israel é israelita. Nem tudo que parece é. Ela foi até o homem de Deus. E quando ela chega, eu creio que essa mulher, ela sai de casa, ela sai numa expectativa, como você saiu hoje da sua casa. Ela sai numa expectativa de: olha, eu vou atrás do homem de Deus. E ao saber que esse homem de Deus, ele era o chefe, o dono, ele assume após Deus levar Elias, ele assume a escola de profeta. Então ela sai numa expectativa: se Deus mandou procurar o homem de Deus, com certeza ele vai se sensibilizar da minha história, vai tirar uma grande oferta da escola de profeta, eu vou pagar a minha dívida, vou continuar com os meus meninos dentro de casa. Mas só que Deus trabalha não é como a gente quer. Deus não trabalha nas nossas expectativas. Deus trabalha como Ele quer, da maneira que quer e do jeito que Ele quer. Ela chega até o profeta e ela vai dizer: o meu marido morreu. E o meu marido era o teu servo. E o meu marido não era qualquer um, ele temia o Deus de Israel. E ele deixou uma grande dívida. E os credores bateram na minha porta para querer levar os meus filhos. O profeta olha para ela e diz: o
eu de fazer por ti, mulher? Declara-me. O primeiro segredo que aquela mulher não contou a história dela para ninguém. O segundo segredo que ela vai procurar a pessoa certa. Deixa eu conjecturar para você entender isso aqui. É o mesmo que o seu marido serve ao Senhor nessa casa. Aqui é a escola de profeta. E ele morre. E a dívida fica muito alta. A companhia de energia vem para cortar a energia. A companhia de água vem para cortar a água. E você não tem o que fazer. Aí você vem na escola de profeta porque Deus te direcionou. E procura quem é o homem de Deus. Quem é o homem de Deus? O pastor da igreja. Na expectativa dele dizer: irmãos, vamos levantar uma oferta para ajudar a irmã Joaquina, porque o marido dela morreu. A expectativa daquela mulher era essa. E ela conta a história dela ao homem de Deus. Ele disse: o que tenho eu de fazer por ti? Declara-me o que você tem em casa. Ela olhou para ele e no presente momento ela vai dizer: a tua serva não tem, vírgula. A tua serva não tem nada, vírgula. Se tem uma vírgula no texto, a história dela não termina aqui. Vírgula quer dizer espaço de tempo para a história continuar sendo contada. Se tem uma vírgula, ela deu um tempo, pensou. Se não, uma botija de azeite. O que você tem em casa? Quem sabe os credores já chegaram na tua porta dizendo: eu vou levar o que você tem mais precioso. Quem sabe a vizinhança está olhando e dizendo: não tem jeito mais, não prega mais, não canta mais, não levanta mais, não, a família está destruída, não vai mais. As pessoas estão reunindo, enquanto eles estão falando, você está orando. E enquanto você está orando, Deus está te dando direcionamento. Enquanto Ele está te dando direcionamento, Ele já está preparando um milagre nos altos céus. Enquanto Ele está preparando um milagre nos altos céus, alguém está dizendo: vai morrer, não tem jeito. E Deus está dizendo: você tem uma reserva em casa ainda. Você, deixa eu ver quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Você tem o quê? Uma botija de azeite. Ela tinha algo mais precioso que as pessoas carregavam naquela época. Por quê, pastor? O azeite era usado de várias formas. E quem tinha azeite tinha tudo. Ela não tinha muito, ela só tinha uma jarra. Ela só tinha um vaso. Interessante que azeite naquela época, ele era usado para as mulheres cozinharem. Lembra de Elias? Elias foge e ele vai para o ribeiro de Querite. E ele fica no ribeiro de Querite comendo pão e bebendo água. Aí o Senhor fala para ele: levanta, porque grande é a sua caminhada. Entra na cidade. Quais 3 anos sem chover? Porque na cidade tem uma viúva que vai te sustentar. Como é que é, Senhor? Quando ele chega na cidade, ele encontra uma viúva, uma senhora. Ela está apanhando alguns gravetos para fazer um fogo, cozinhar um pão, comer, mas o seu filho morrer. Ele disse: dá-me água. A mulher dá água para ele. Ele disse: o que está fazendo? Meu senhor, eu estou pegando algumas lenhas para fazer um fogo, para cozinhar um pão ou assar um pão e comer com meu filho e esperar a morte. Ele disse: vai, faça primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, e nem o azeite da botija.
Entende isso aqui? Não vai faltar. Deixa eu ver se você acredita. Oh meu Deus do céu, não vai faltar. A farinha da panela não vai faltar. O azeite da botija não vai faltar. Elebai, candeira baixa. O azeite era usado para fazer pão. O azeite também era usado para curar os enfermos. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 3, vai dizer que e saíam orando, expulsando os demônios, e com azeite ungindo e curando os enfermos. Azeite era usado para curar enfermos. Azeite era usado para curar feridas. Um pastor de ovelhas, quando ele estava no meio do pasto e a ovelha se machucava ou estava com alguma ferida, o remédio que o pastor usava para curar a ferida da ovelha era o azeite. Com azeite os bichos não pousavam, as moscas não pousavam sobre a ferida, e com azeite ele curava. Sabe o que Deus está dizendo? É com esse azeite eu vou curar a ferida que está na tua alma. Alguém acreditou lá atrás, então eu vou pregar para quem está com a mão levantada lá atrás. É com esse azeite que Deus vai curar a ferida que foi aberta dentro do seu peito. Essa ferida que está na tua alma. Você pode até sentar do lado de alguém, abrir um sorriso, levantar a mão, mas só Deus sabe como está com a alma aberta, ferida, gemendo. Mas Deus está dizendo, ó, eu vou curar com azeite, com azeite, com azeite. Azeite era usado para unção. Como assim, pastor? Lembra quando Deus chamou a Samuel? Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e desce até Belém, na casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho provido um rei. Quando ele chega dentro da casa, chama Jessé mais os filhos. A Bíblia diz que Jessé vem com os filhos, e quando Eliabe vai entrando, todo bonitão, homem de guerra, homem formoso, Samuel se levanta, pega o vaso de azeite e disse: esse é o rei que Deus escolheu para reinar em Israel. Aí Deus brada no céu dizendo: Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha para a aparência, o homem olha para a formosura, mas eu não. O homem olha. Pegou aí? O homem pode olhar até pela aparência, mas Deus não, Ele olha para dentro. Passaram-se os 7, acabaram-se os jovens. Jessé conta, reconta, chama pelo nome, aí chama o profeta e disse: ainda falta o menor. Olha a discriminação. Mas enquanto ele estava ali, Deus estava vendo o menor lá no campo. Enquanto ele estava no banquete, Deus estava olhando aquele que estava trabalhando lá no campo, porque Deus não tem negócio com desocupado. Mandaram chamar, e quando ele chega, ele vai entrando, aí Deus rasga o céu e diz: Samuel, unge, porque esse mesmo é. A Bíblia diz que ele pega o vaso do quê? Ele pega o vaso de perfume. Ele pega o vaso de azeite. A Bíblia diz, capítulo de número 16 de 1 Samuel, versículo de número 13, ele unge Samuel no meio dos seus irmãos com azeite. O Espírito do Senhor se apodera dele e nunca mais sai. Com azeite. E é com esse mesmo elemento, azeite, que Deus vai usar para mudar a história desta mulher. É com esse mesmo elemento que Deus vai se levantar para mudar a história dela. Eu disse que o primeiro segredo, ela não conta a história dela para ninguém.
Segundo segredo, ela procura um homem de Deus. Terceiro segredo que nós aprendemos com ela aqui. Ele vai dizer: o que você tem em casa? Meu Senhor, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí ela espera ele profetizar algo sobrenatural na vida dele. Ele disse: vai para a tua casa, vai embora. Se é eu, Luizinho ia pegar o pastor de madeirada. Rapaz, tanto tempo que eu congrego aqui, meu marido era dizimista, era ofertante, e eu preciso de uma solução e você manda eu ir para casa. Mas ela não questionou. Ela abaixa a cabeça, ela vai saindo. Espera. Vai para a tua casa, mas você vai pedir vasos emprestados aos seus vizinhos. Terceiro segredo: ela obedece à voz do profeta. É melhor você obedecer do que sacrificar. A mulher precisa de um milagre, o profeta manda ela pegar vasos vazios. A mulher precisa de uma solução, o profeta arruma um problema para ela, manda ela ir trabalhar. A mulher quer um milagre, ele manda ela, arruma serviço para ela ir buscar vasilhas. Mas ela não questiona. Ela sai, pega os dois garotos e se você vai por aqui, você vai por aqui e eu vou por aqui. Imagine ela batendo na porta da amiga dizendo: me empresta uma vasilha vazia. A amiga sai e disse: olha, eu tenho essa aqui também que não estou usando, pode levar, não precisa devolver. Os filhos batem na porta de alguém dizendo: mamãe pediu um vaso emprestado. Ela entra dentro de casa, coça a cabeça. Essa viúva só pode estar doida. Essa mulher pirou a cabeça. O marido morreu. Eu vi que os credores vêm na casa dela, vão levar os filhos. E está pedindo vasilhas vazias. Se ela pedisse com um pouquinho de azeite, mas vazia. Aí ela abre o armário. E para nós aqui, mulher gosta de guardar vasilhas. Eu nunca vi pessoa para guardar vasilha de que mulher. E ai de você, os maridos aqui vai me entender. Ai de você abrir o armário e pegar aquele potinho de sorvete que ela guardou lá no fundo. Ela pode ter um monte, mas quando ela abre, ela diz: cadê? Não é assim, pastora? É assim. Aí as mulheres vão lá, abrem e falam assim: tem essa aqui que eu não estou usando? A Bíblia diz que ela pega. E o profeta diz: vai para a tua casa, feche a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eu disse que o primeiro segredo que nós aprendemos com essa mulher, ela não conta a vida dela. Segundo, ela procura um direcionamento. Terceiro, ela obedece. Quarto, ela vai fechar a porta. Diga comigo: fechar a porta. Encerra agora. Diga: fechar a porta. Você percebeu que desde o começo nós estamos falando de porta? Ele disse: vai, feche a porta sobre si e sobre os seus filhos. Por que fechar a porta, pastor? A porta do templo está aberta. Qualquer um que passar lá fora, eles param, ele olha aqui dentro e eles vão deduzir: estão fazendo um culto. Tem um pregador lá meio doido, gritando lá que nem um maluco, mas é culto. Mas se você fechar as portas com todo aqui dentro e nós continuar pregando, com poucos minutos a polícia baixa aí na porta. Porque alguém vai denunciar dizendo: está tendo um brigueiro lá dentro da igreja. Vai chamar a polícia, porque não sabe o que está acontecendo aqui. Porta aberta, qualquer um que passa vê. Porta fechada quer dizer intimidade. Você já viu alguém ter alguma intimidade com porta aberta? Porta fechada. Jesus disse assim: entra para dentro do teu quarto, fecha a ora em secreto que eu vou te exaltar, hein? Ele disse: entra, feche a porta. Ela pede vaso.
Agora imagine a reuniãozinha da tarde. A reuniãozinha dizendo: a mulher perdeu o esposo. Os credores veio na casa dela para buscar os filhos para ser escravo. Ela manda os filhos aqui pedir vaso emprestado. Essa mulher está doida. Agora o sol está quase 45 graus. Ela entrou, fechou a janela, fechou as portas, e está um barulhão lá dentro da casa dela. Eu não sei o que está acontecendo na casa dessa crente. Enquanto ele estava dizendo, Deus estava lá do outro céu. Você pode não estar entendendo, mas lá dentro da casa eu estou fazendo milagre. Eu estou fazendo milagre. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. É noite de Deus fazer milagre na tua casa, na tua vida, Alguém não vai entender, alguém não vai compreender, mas Deus está dizendo: é dentro da casa com a porta fechada. Eu vou operar, eu vou operar, eu vou operar, eu vou operar. Deixa eu ver quem vem comigo. Deixa eu ver quem vai levantar o volume de glória. Levanta o volume, levanta o volume, levanta o volume, levanta o volume. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos, com a mão levantada e a boca aberta. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Quem tem glória, abre a boca, vai dar glória. Porta fechada. Ela diz que ela fecha a porta. Fica de pé porque meu horário acabou. Fica de pé. Ela pode cantar, pastor. Ela fecha a porta. E o profeta diz: pega o vaso. Alguns dizem que ela tinha um pouquinho, mas a minha Bíblia diz que não era um pouquinho, era um vaso de azeite. Fecha a porta. Enquanto eu encerro, a missionária canta. E vai deitando o vaso de azeite naquelas vasilhas que estão vazias. E vai colocando a parte. Não me pergunte como aconteceu. As coisas de Deus é inexplicável. Milagre não se explica, milagre se vive. A obediência provoca milagre. Ele pega e diz: entra dentro de casa, pega os vasos, fecha a porta e começa a deitar o azeite. A Bíblia diz que o azeite foi se multiplicando. Foi se multiplicando. Foi se multiplicando. Foi se multiplicando. Traga mais vaso, menino. Mamãe, acabou-se os vasos. E o azeite parou. Tem azeite aí, tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Está faltando vaso. Levante a mão direita pro outro. Levante a mão direita. Levante a mão esquerda pro alto. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pegue na mão dele. Diga: tem azeite, tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Prepare para viver o melhor de Deus na tua vida. O azeite parou. O azeite parou. O que ela fez? Segura sua mão. Ela fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende todo o azeite. Depois você vai para o shopping. Compra um escarpão daquele. É 15 que fala? 15. Compra umas camisetas do Stitcher. É assim que fala? Falei bonito agora. Os tênis da Nike. E entra na cidade, ó. Foi isso que ele falou? Sim ou não? Ele disse: vai e vende o azeite. Pague toda a sua. Pague toda a sua.
depois você e seus filhos vivem do que sobejaram. Sabe o que Deus estava dizendo? O milagre eu vou fazer, mas a responsabilidade é sua. Ela pagou toda a dívida. E depois ainda ela virou empresária dentro da cidade. Agora imagine quem falava dela. Imagine quem apontava dela e dizia: não vai, o marido morreu, acabou. Os credores vão levar os filhos, acabou. A mulher não tem nada, acabou. Está ficando doida, acabou. Já percebeu que alguém já falou isso de você? Disseram assim para mim: não prega mais, não se levanta mais. Aí Deus disse: foi eu que confundi. A mulher que não tinha nada passou a ter tudo. As pessoas que zombavam era a mesa que ia comprar na casa dela. Está preparado para viver o melhor de Deus na tua vida? Eu não estou pregando para qualquer pessoa. Eu estou pregando para vencedor. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pegue na mão da pessoa. Pegue. Você não está pegando na mão de qualquer pessoa. Não dá para imaginar, não dá para comparar. O seu grande... Você está pegando na mão de quem vai vencer. Você está pegando na mão de quem Deus vai fazer a vida. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: prepara-te, porque 2025 não acabou. Esse ano é ano de multiplicação. É ano de multiplicação na tua vida. É ano de multiplicação. É ano de multiplicação. Quem disse que eu te esqueci? Sou eu, Deus, que te vejo. Sou eu, Deus, que contempla as suas lágrimas. E ainda este bendeço com providência na sua vida. Esse ano é ano de você cantar. É ano de você erguer a cabeça. Porque sou eu, Deus, que falo, faço e cumpro na tua vida. Receba de Deus. Receba de Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele faz. Soberano e forte até o infinito. Só quem veio adorar Ele. Cante. Ganha a luta sem lutar. Isso, enquanto você canta, Jesus faz milagre.
o nome de Jesus. Você está saindo daqui com a tua vitória nas mãos. Você está saindo daqui com a tua vitória nas mãos. O Deus da providência já está aqui. Ele já chegou, aleluia. Em meio às tuas batalhas, em meio aos teus processos.